pessoal, então hoje eu tô aqui de novo para gravar o 7º herói, o nome dele é David Brainerd. Eu quero falar para vocês na introdução aqui do vídeo que esse foi o herói mais difícil para eu estudar até agora. Hoje, enquanto eu lia sobre ele, eu me emocionei várias vezes, tive alguns momentos assim que eu parei e orei enquanto eu lia a história dele. E foi muito difícil de resumir, porque eu gostaria de escrever tudo que fala sobre ele, assim, gostaria de falar, na verdade. Só que o livro Heróis da Fé traz muitos momentos do diário dele, do que ele escrevia, que ele passava com Deus. Então seria impossível eu falar tudo que ele escreve sobre ele mesmo aqui no vídeo, mas eu orei e tentei resumir o que eu creio que o Senhor quer trazer nesse vídeo. Então vamos lá. Ele era um jovem franzino de corpo, mas tinha uma grande alma, e na sua alma o fogo do amor de Deus pelos perdidos. Uma noite ele entrou na floresta cavalgando, e era uma floresta desconhecida para ele, e de repente ele avistou a fumaça da fogueira dos índios pele vermelhas. Ele desceu do cavalo, deitou-se no chão para passar a noite em oração, agonizando pela alma dos índios peles vermelhas. Alguns índios haviam seguido ele, sem ele saber, e ficaram escondidos atrás das árvores, e eles estavam decididos a matá-lo, porque na cabeça dos índios os brancos vinham para embebedar eles e roubar suas terras, ou enganando eles, comprar bem baratinha as suas terras. Só que o David Brainerd clamava e chorava ao grande espírito da floresta para que salvasse a alma dos índios pele vermelhas. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o grande espírito da floresta é o nome que os índios davam para o nosso Deus. Enquanto eu li, eu lembrei de um outro livro chamado Fator Melquisedeque, onde o autor do livro Fator Melquisedeque fala que o nosso Deus não se deixa sem testemunho entre todos os povos da terra ainda não alcançados. Então esse é o nome que os índios pele vermelha conheciam o nosso Deus, o grande espírito da floresta. Então, enquanto David Brainerd clamava ao único Deus, ao Eu Sou, na cabeça dos índios pele vermelha, ele clamava ao grande espírito da floresta. E assim todos os povos conhecem o nosso Deus por algum nome. Fecha parênteses. Então, no dia seguinte, quando os índios viram isso, eles desistiram da ideia de matar David Brainerd, eles não entenderam aquilo. Então, no dia seguinte, ele acordou e foi até a aldeia onde os índios estavam, e para sua surpresa, ele foi muito bem recebido, porque ele sabia que ele poderia ter uma recepção nada calorosa por parte dos índios. Só que ele foi bem recebido, e então ele começou a pregar Isaías 53, e os índios cercaram ele, e enquanto ele pregava, Deus respondeu sua oração, e os silvícolas o ouviram com lágrimas nos olhos. Como eu já disse, esse cara pálido se chamava David Brainerd, nascido em 20 de abril de 1718. O pai dele morreu quando ele tinha 9 anos, e a mãe, que era filha de um pregador, morreu antes dele completar 14 anos. Ele tinha 9 irmãos. Ele era o terceiro filho de 9 irmãos. Ele se converteu quando ele tinha 20 anos, provavelmente ele sempre ouviu do evangelho por conta da mãe dele ser um filho de pregador. O livro não conta exatamente como que era a história dele quando criança, mas com 20 anos de idade mais ou menos, ele designava um dia da semana para orar e jejuar, e clamava ao Senhor incessantemente. Contudo, assim como os nossos outros heróis já contados, ele acreditava que a salvação era por conta das boas obras, então ele precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Então uma noite ele andava pelo campo e de repente ele teve uma visão do tamanho do pecado dele. E a sensação no meio do campo é que o chão do campo ia se abrir e ele ia cair no inferno antes de chegar na casa dele. A única coisa que livrava ele do inferno era a misericórdia de Deus. Outro parêntese, isso é a mesma coisa que aconteceu enquanto Jonathan Edwards pregava aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Parece que o Espírito Santo se movia nessa época com esse espírito, né, de arrependimento, de convicção de pecado. Então, mesmo sem o David Brainerd ter ouvido o sermão do Jonathan Edwards, ele teve a mesma convicção sozinho andando no campo. E aí ele entendeu que a misericórdia de Deus salvava ele do inferno.
E então, sozinho em oração, ele começou a sentir um gozo indescritível na presença de Deus e um amor por todos os homens. E ele desejava que todos os homens pudessem desfrutar desse amor que ele experimentou. Ele era bem zeloso assim com os estudos, né? Então, uma vez, quando ele estava no colégio, ele ficou muito fraco e doente e voltou para casa. Teve uma experiência de quase morte, e nessa experiência de quase morte, ele teve outra experiência com Deus. E o Espírito Santo renovou ele, né? E ele não queria se afastar do nosso Deus. Ele falava, nem uma hora com Deus é incomparavelmente melhor do que em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa. Esse era o coração dele. Ele até tinha medo de voltar para o colégio e esfriar de novo essa vida intensa que ele estava com o Senhor. O que de fato aconteceu, quando ele voltou para o colégio, ele deu uma esfriada. Mas nesse tempo aconteceu o grande avivamento, através do Jonathan Edwards, do John Wesley, do George Whitefield e os outros heróis que a gente estava falando. E esse grande avivamento alcançou o colégio de Yale, que inclusive é o colégio que o Jonathan Edwards estudou também, e alcançou ele inclusive, né? Então ele tinha o costume de escrever diariamente no seu diário, e por causa disso que a gente tem informações sobre o que ele sentia e o que ele vivia. E no seu diário revela a luta dele com Deus e a luta dele contra o pecado. Ele orava muito que Deus o purificasse do pecado, assim como os nossos outros heróis. Tem um texto que ele escreve assim, ó: ofereci-me alegremente para passar maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Assim como os heróis passados, dei-me inteiro, ofereci minha vida. Aí tem um texto que ele escreve assim, ó: então Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Cedo fui para a floresta, ao meio-dia ainda combati em oração a Deus e senti o poder do divino amor na intercessão. Ele tinha passado o dia em jejum e oração. Outra vez ele escreveu assim, ó: pela manhã senti o poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador do mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Olha só, ele tinha começado a orar de manhã e no mesmo dia ele escreveu: à tarde, o Senhor estava comigo de verdade. Ou seja, ele passou a manhã e a tarde orando. E tem vários trechos que é assim. Ele me concedeu agonizar em oração, até ficar com a roupa encharcada de suor. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar minha vida clamando por ambos. Esse era o coração de David Brainerd e a carga que Deus repartiu com ele. São muitos dias e trechos em jejum e oração. Eu fiz questão de ler alguns trechos aqui e colocar, porque isso mostra o que é um intercessor. Às vezes a gente fala que está orando por alguém, mas a gente nunca teve o privilégio de sentir o que ele sentiu. Agonizar em oração, suar em oração. Isso é um intercessor. E bem-aventurado, para se dizer assim, a pessoa que teve o privilégio de Deus repartir isso com ela. E como ele sente pelos perdidos. Porque isso não vem de David Brainerd, é o coração de Deus repartido com ele. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Mesma coisa que o Martinho Lutero falou, não sei se vocês lembram. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Jesus suou sangue pelas próprias almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Ele pregou seu sermão de despedida, um dia da cidade que ele morava. Aí ele passou por todos os lugares por onde ele andou, se despediu dos amigos e foi para o habitat dos índios. Até um pregador atual, o livro não cita o nome dele, mas diz que ele escreveu também assim: foi Brainerd que me ensinou a orar e jejuar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio do contato cotidiano com Deus do que por pregações. Gente, o legado de David Brainerd, assim, o quanto o diário dele, as orações dele impactaram pessoas, depois o próprio livro vai comentar um pouquinho. Depois do que já foi relatado no início do livro, ele escreve o seguinte: receio que seja impossível alcançar as almas. Olha só, depois de tudo aquilo que já tinha acontecido, né, com os índios, que eles decidiram não matar ele, depois daquela noite que ele passou chorando e orando na floresta,
ele queria mais de Deus. Mesmo que alguns índios tenham chorado e se arrependido, ele ainda achou que era pouco aquilo. Então ele escreve assim: receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Aí ele escreve assim: completo 25 anos hoje. Dói-me a alma pensar que vivi tão pouco em Deus. Outra frase dele: cerca de 9 horas saí para orar na mata. Depois de meio-dia, percebi que os índios se organizavam para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Reconheci que os índios adoravam demônios. Esse foi o motivo de clamar que o Senhor frustrasse a festa deles. A dor de David Brainerd, porque os índios estavam adorando o Deus errado, eles estavam sendo enganados, eles iam caminhar para mais longe de Deus, então ele agonizava por eles. Olha o que aconteceu. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Ele teve um momento da oração dele que ele escreveu isso. Então, tipo assim, parece que a oração dele rompeu. Não sei quem já teve essa experiência, mas a gente luta em oração até que parece que chega uma hora que Deus nos ouviu, assim. E aí te dá aquele alívio, né? Então ele colocou assim: anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos. E então eu orei mais ainda, mas ele orou com uma liberdade, saiu aquela agonia da alma dele, né? E eu preferia o Senhor, a minha maior alegria. E aí nesse espírito, David Brainerd voltou à aldeia para insistir que os índios desistissem de sua festa. E como esperado de quem ora, eles abandonaram sua orgia e ouviram sua pregação de manhã e à tarde. Depois de jejuar e orar como poucos, os céus se abriram. Muitos dos ouvintes, em torno de 3 a 4 mil, ficaram comovidos a ponto de haver grande pranto. O David Brainerd fala isso, como o pranto de Adadrimon, que tem Zacarias 12:11. As lágrimas correram abundantes e eles começaram a soluçar e a gemer. Nem a 10ª parte dos ouvintes pôde conter-se, que significa que mais de 90% se converteu. Seus corações pareciam transpassados pelo terno e comovente convite do Evangelho. Alguns não podiam caminhar nem ficar de pé. O poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente e impetuoso e varreu tudo de uma maneira espetacular. Quase todos oravam e clamavam. No final, ele estava com tuberculose e ele decidiu, assim, ele entendeu que ele não conseguiria completar a carreira dele, digamos assim, por muito tempo, né? Ele não demoraria muito tempo para morrer, provavelmente ele seria morto pela tuberculose. Ele entendeu que ele tinha mais ou menos uns 2 anos de vida, então ele decidiu se gastar inteiramente esses últimos 2 anos de vida totalmente dedicado aos índios. Ele era noivo da Jerusa Edwards, que é a filha de Jonatas Edwards, e quando ele estava quase acabado assim pela doença, ele saiu da aldeia, foi para a casa do Jonatas Edwards. O livro relata que assim foi o quanto ele conseguiu chegar na casa do Jonatas Edwards, e então as suas forças começaram cada vez mais a minguar. E aí as falas dele finais são assim, que ele esperava o carro de Deus para levá-lo para a glória. Aí um dia, quando ele estava quase morrendo no quarto, alguém chegou com uma Bíblia, e quando ele viu a Bíblia, ele falou assim: ó, o querido livro, breve hei de vê-lo aberto, os seus mistérios me serão desvendados. Suas forças diminuíam, mas sua percepção espiritual aumentava. Então ele fala assim: fui feito para a eternidade. Ó, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ó, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E assim que dormiu no Senhor, esse herói de 29 anos de idade. Depois de 4 meses, Jerusa Edwards também foi morar na cidade celestial e reencontrou seu noivo, que agora não é mais seu noivo, mas será para sempre seu irmão. A Jerusa Edwards não resistiu à morte do David Brainerd e também partiu. Ela foi enterrada entre o túmulo do David Brainerd e o do Jonatas Edwards, uma mulher enterrada entre heróis. David finalizou sua carreira na Terra aos 29 anos, mas fez mais que muitos em 70 anos.
Sua biografia, escrita pelo seu sogro, influenciou incontáveis heróis. Guilherme Carey, Henrique Martin, que são heróis que vocês vão ver os vídeos depois. Digo agora, morrendo, disse ele, que não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. E a gente, pelo que tem gasto a nossa vida? Será que com 35 anos eu vou poder contar uma história como a de David Brainerd? Espero que essa história inspire a gente. Pra mim foi muito emocionante. Eu quero viver e morrer como um cara que nem esse, que deu toda a sua vida para que outros pudessem viver. É isso aí, galera. Valeu!